Boa noite, chegando aqui para mais uma live. Hoje vamos falar sobre neuropsicologia dentro dessa questão da saúde mental, recebendo a neuropsicóloga Joísa Araújo. Joísa que está sempre com a gente aqui no Guia Viver Bem. E hoje nós vamos falar sobre essa relação, né? Sobre como a neuropsicologia pode ajudar na saúde mental, desde a avaliação, né, que a gente sabe que a avaliação é muito importante, até o tratamento, o acompanhamento. E a gente vai bater um papo sobre isso. Joísa já chegou. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica com a gente. Compartilha também com outras pessoas para convidar, que vai ser um bate-papo muito rico sobre neuropsicologia e saúde mental. Deixa eu mandar o convite para a Joísa, para a gente começar esse bate-papo. Mandei, Joísa, o convite. Vocês estão me ouvindo? Tudo bom, Joísa? Boa noite. Boa noite, Ju. Estou lhe ouvindo perfeitamente. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Viver Bem, né? Para mais um bate-papo sobre saúde mental, sobre neuropsicologia, você que ajuda tantas pessoas. Se apresenta para quem está chegando, Joísa. Fala um pouquinho dessa sua área de atuação. Boa noite a todos. É sempre um prazer contribuir com as programações, né, desenvolvidas pelo Guia Viver Bem, Ju. Então, agradeço o convite, né? Sempre venho com o maior prazer para poder a gente trazer temas interessantes em saúde. Você consegue me ouvir bem? Tá estável a Sim, ligação? Tá estou. tudo Está ok? ótimo. Estou lhe ouvindo perfeito. Perfeito, muito bem. Então, não seria diferente da gente começar a conversar em um mês tão importante de conscientização. Eu acho que o Janeiro Branco ele é importante, sim, ele tem a sua função, o seu mérito. Vocês têm desenvolvido temas muito importantes, né, nas lives anteriores. Trouxeram muitas contribuições para a gente entender um pouquinho, né, o que é esse conceito de saúde mental, por que que é importante a gente falar sobre isso, sim, como a gente pode desmistificar tantas coisas relacionadas à saúde e também a adoecimento, né, mental. Então, eu parabenizo a iniciativa, né, do Viver Bem, como sempre, trazendo, né, essa possibilidade de acesso a essa discussão, acesso às informações, acesso aos profissionais. Então, é muito bom estar aqui, como sempre. E o que a gente Então, está batendo muito nessa tecla, nesse Janeiro Branco, é que Janeiro Branco seja o start, o despertar, mas que esse cuidado com a saúde mental, ele deve prosseguir durante o ano inteiro, não é, Joísa? A gente está vivendo um tempo assim, que a saúde mental tá muito em xeque, né? Tá muita gente enfrentando problemas e a gente precisa acordar para esse cuidado. E que esse Janeiro Branco sirva exatamente para esse acordar, para esse abrir os olhos. isso é o pontapé, é o start para que a gente consiga trazer essas discussões durante todo o ano, que é o que a gente estava conversando, né? Como é importante levantar essa discussão, trazer essa contribuição válida, parar um pouquinho para a gente olhar como está a nossa própria saúde mental e como está a saúde mental também do outro, né? E o que é que a gente pode fazer sobre isso. Então, janeiro é só o começo, né? O começo do ano, é o começo da discussão, que deve se estender o ano inteiro. E aí a gente pode falar também mais um pouquinho sobre isso, né? No finalzinho, quando a gente estiver falando sobre uma amplitude maior do que é a saúde mental, como algo mais Luísa, complexo, algo mais coletivo. deixa eu só passar uma orientação para quem está aqui. Quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, manda nessa caixinha de pergunta, nessa interrogação, porque fica mais fácil para a gente identificar. E muitas vezes vocês escrevem, passa direto aqui para não perder o raciocínio e a gente deixa passar. Então, quem tiver dúvida, manda aqui nessa caixinha de perguntas. Joísa, vamos começar falando sobre o que é a neuropsicologia? Vamos sim, Ju. Eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha caminhada, né, na neuropsicologia, e aí a seguir a gente fala sobre o que é, né, para poder entender um Uhum. pouquinho melhor. Então, como a Ju já muito bem me apresentou, meu nome é Joísa, eu sou psicóloga, neuropsicóloga,
atualmente eu realizo atendimentos na clínica Neurolife, que ela é uma referência, né, no cuidado aqui no Rio Grande do Norte, né, especificamente em Natal também, no todo o Rio Grande do Norte, cuidado neurológico através de toda uma equipe multidisciplinar. Então, é muito bom ter essa parceria e estar inserida nessa equipe que trata com tanto cuidado, né, as pessoas que precisam, que necessitam desse suporte. E realizo atendimentos, né, do Sistema Único de Saúde, né, atendimentos SUS, no Instituto Santos Dumont, como neuropsicóloga e preceptora. O Instituto Santos Dumont, ele compreende o Centro de Pesquisa e Saúde, o Anita Garibaldi, e também o Instituto Internacional de Neurociências, Edmond Lili Safra. Então, eu estou inserida como preceptora e neuropsicóloga no Centro Especializado de Reabilitação. E lá nós conseguimos fazer diversos atendimentos, tanto na área da neuropsicologia, como também atendimentos interdisciplinares, que são muito relevantes para todos nós, para a população e também para a equipe. Então, estou aqui à disposição. A minha caminhada, a minha trajetória, né, foi primeiro a graduação na psicologia e depois o mestrado em neuropsicologia, que sempre foi uma área que me encantou enormemente. E sou muito feliz de hoje em dia poder, né, exercer a profissão, exercer essa área de atuação, para que exista essa atenção, esse cuidado às pessoas que necessitam, né, dessa área, né, que necessitam desse suporte. Então, o que é a neuropsicologia? Algumas pessoas já podem ter alguma referência, já podem ter ouvido falar, outras será a primeira vez aqui nesse nosso contato, né, Ju? Será o primeira visão que vão ter, né? O primeiro vislumbre do que é esse nome, né? Esse nome grande, mas que de fato a gente vai tentar trazer para todos, que não é nada difícil de entender. E quanto mais pessoas souberem, melhor, né? Para a gente poder ter esse espaço de atuação nas mais diversas áreas. Então, a neuropsicologia, ela é uma ciência, não é? Ela é uma área que ela pode ser um campo de estudo, e aí ela vai estar muito nessa interface entre várias ciências, né? A neurociência, né? Ela acaba sendo englobada pelas neurociências. E ela também é uma área de atuação. Então, o profissional ele pode, né, se especializar para atuar, né, profissionalmente como neuropsicólogo. Então, ela é uma ciência, é uma área que ela é extremamente interdisciplinar, ela vai beber de várias fontes, seja da psicologia, da neuropsicologia, da medicina, da ciência, da psiquiatria, da física, enfim. Então, existem aí contribuições diversas de várias áreas para quem vai estudar a neuropsicologia e atuar posteriormente como neuropsicólogo. Então, ela é uma área, uma ciência que ela vai tentar entender de que forma, né, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele vai se traduzir em comportamentos ou em ações, de que forma se dá essa relação entre o nosso cérebro, entre o nosso sistema nervoso e todos os nossos processos cognitivos, todos os nossos processos emocionais, tudo que a gente expressa através de comportamento. E aí, quando a gente fala em processos cognitivos, é sempre bom a gente trazer um pouquinho, né, do que é isso. Né? É uma palavra também que a gente não escuta com tanta frequência, né? O que é a cognição. Então, são todos os nossos processos mentais, tudo que está relacionado com a nossa atenção, memória, raciocínio, capacidade de resolver problemas, velocidade de reação. Então, e aí vem uma gama de habilidades, que são, né, os domínios cognitivos, que a neuropsicologia tem bastante interesse em estudar e conseguir entender de que forma essas nossas conexões neuronais elas vão nos ajudar a viver, né? Nos ajudar a ter as nossas experiências únicas, mas que vão passar por processos através de substâncias no nosso cérebro, neurotransmissores e tudo isso.
Então, por que que isso é importante da gente saber o que é a neuropsicologia? Para que a gente possa perceber que é uma área que ela vai contribuir nos mais diversos processos. E aí, aqui Uhum. eu chamo a atenção para como é gratificante estar aqui falando sobre saúde mental e neuropsicologia. Porque muitas vezes a gente associa a saúde mental à psicologia clínica, à Uhum. psiquiatria, né? Os profissionais, né? Que habitualmente eles têm uma atuação muito intensiva, são profissionais para a promoção da saúde mental, mas que a neuropsicologia pode sim contribuir de uma forma muito relevante para essa saúde mental, esse conceito mais amplo, nesse conceito que a gente precisa considerar todas as nossas subjetividades. Então, Contribui de que forma, Joísa? Vamos então falar da atuação, assim, né? perfeito. Então, quando a gente pensa na atuação do neuropsicólogo, então vamos lembrar que a gente tem aqui uma área de atuação e ela é muito relevante. A gente pode traduzir isso em cenários e em maneiras, em condutas, né, de atuar. Então, o neuropsicólogo, ele pode estar presente nos mais variados cenários. Então, existe atuação na clínica, né, na neuropsicologia clínica, em consultório, aquela consulta um pouco mais clássica. Mas o neuropsicólogo ele pode estar inserido em diversos contextos, como por exemplo o hospital, né? Ser um profissional que vai se dedicar ao ensino, então ser um professor, um educador, um Uhum. preceptor. Existem aspectos relacionados a intervenções em empresas, por exemplo, a relação com a escola já é uma das mais estabelecidas e onde se tem uma das maiores atuações quando se pensa no neuropsicólogo é a neuropsicologia escolar. Então, relacionada a áreas voltadas para a gerontologia, então em equipes voltadas para o acompanhamento dessa pessoa que envelhece. Então, nós temos diversos cenários, né? Não se coloca só na clínica clássica. E em todos esses cenários, né, o neuropsicólogo ele pode atuar de acordo com, né, desenvolvendo diversas atividades. Então, o neuropsicólogo, por exemplo, pode integrar um conselho, né, que vai contribuir para que políticas públicas sejam desenvolvidas, vai poder ser um pesquisador que vai trazer dados efetivos de comprovação científica para que se guiem políticas públicas associadas à saúde mental. Então, todas essas possibilidades, elas cercam, né, o fazer do neuropsicólogo. E aí nós temos atividades bastante específicas, umas mais conhecidas, outras menos, né? Eu vou trazer aqui Uhum. a que talvez tenha mais visibilidade quando a gente pensa em neuropsicologia, que é a avaliação neuropsicológica, né, Ju? A Muita gente gente já acha que é só isso, né? isso mesmo. Muita gente acha que é só isso porque é uma das atividades mais desenvolvidas hoje em dia pelos neuropsicólogos, mas não é a única. A gente vai conversar um pouquinho sobre como esse tipo de avaliação pode sim contribuir para a saúde mental. Então, por isso que a gente vai retomar a avaliação daqui a pouquinho. Então, a avaliação neuropsicológica acaba sendo um exame, ele é um exame extremamente complexo, que ele vai detalhadamente tentar perceber através de um processo de investigação, né, de uma forma muito cuidadosa, de uma forma utilizando diversos instrumentos, seja a percepção clínica, né, desse neuropsicólogo, esse olhar clínico que ele desenvolveu durante diversos anos de prática, seja através de testes específicos, de acordo com a necessidade de cada avaliação, através de questionários, através de entrevistas. Então, o neuropsicólogo vai fazer uso de diversas formas para conseguir entender aquela pessoa que ali chega, né, com aquela demanda da avaliação, e de acordo com esses resultados, de acordo com essas interpretações,
que são extremamente também cuidadosas, né, para que a gente consiga chegar numa conclusão, são levantadas ou um perfil neuropsicológico, que a gente vai tentar perceber quais são os pontos fortes, quais são as potencialidades daquela pessoa, né? Que isso é importantíssimo para a gente tentar perceber. E quais são alguns pontos específicos que são considerados pontos mais frágeis, pontos que precisamos ter atenção, que precisamos tentar perceber se traz alguma consequência, inclusive para essa saúde mental. Então, a partir desse momento em que a avaliação ela é completada, ela é fechada, né? Um processo que ela tem começo, meio e fim, né? Então, a partir disso, a gente pode chegar também em hipóteses de diagnóstico, o que é muito importante em vários casos, quando a gente pensa em queixas, principalmente queixas relacionadas. Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas não consigo esgotar tudo, né? Todas as demandas da avaliação, mas vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que pós-Covid, temos, né? Muitas pessoas, né, com essa demanda, né? Então, uma pessoa pós-Covid que está notando que mesmo após meses está tendo dificuldades de memória, tendo dificuldades de atenção, dificuldades de encontrar palavras. Então, imagine essa situação específica, né? Como acaba sendo angustiante em algumas pessoas, especificamente, ter esse tipo de dificuldade e o quanto é que pode interferir no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, e o quanto que isso pode ser gerador de sintomas ansiosos, sintomas relacionados a baixa autoestima, porque eu não estou conseguindo dar conta do que eu estava dando antes. O quanto é que isso vai despertar em mim essa necessidade de tentar entender o porquê, né? E tentar identificar como isso está acontecendo, né? De que tipo, né, de dificuldade de memória eu tenho, se isso vai ser objetivado através desses instrumentos que a gente utiliza, se vai ter um resultado objetivo de uma dificuldade, e a partir daí, como é que eu vou, né, colocar estratégias em prática através do acompanhamento de uma equipe multiprofissional para poder lidar, né, com esse novo, lidar com essa situação que eu não conhecia. Então, isso é apenas um exemplo, né? Vou também dar um exemplo que é extremamente importante, que nós temos percebido muito, que é a identificação precoce de alguns sinais de alerta, por exemplo, em crianças ou em bebês, que possam ter algumas bandeirinhas que despertam a atenção para alguns aspectos, como, por exemplo, o autismo, né, o TEA, que aí, a partir disso, não necessariamente vai se ter um diagnóstico, né? Mas a partir dessa percepção, desse olhar do neuropsicólogo, pode existir aí uma estimulação, pode existir aí um cuidado, uma atenção. Então, nesse sentido, sim, a gente pode falar, né, em promoção de saúde mental também, porque você vai conseguir fazer com que aquele bebê, aquela criança, seja desenvolvida, seja habilitada em diversas situações, né? A partir dessa, não detecção precoce, mas desses sinais que você não vai necessariamente deixar que eles se agravem, né? Você vai Que ter uma sinais você atitude. destacaria? Pensando especificamente nesse tema, existem alguns sinais, quando a gente pensa em bebês e crianças, que não necessariamente são indicativos de diagnóstico, Ju, porque o diagnóstico de TEA, ele é feito a partir de uma atuação continuada, através de uma equipe com muita expertise no TEA, mas existem alguns sinais que a gente acaba tendo a possibilidade de identificar, principalmente relacionados à atenção partilhada, né? A essa resposta que esse bebê, essa criança dá para essa
troca, de comunicação, mas pensando nisso como algo que a neuropsicologia pode contribuir e pensando nessa prevenção, pensando nessa estimulação, que é já uma outra possibilidade da atuação do neuropsicólogo, que são esses processos de estimulação, esses processos de habilitação neuropsicológica, como é o caso de uma criança, um bebê, que ainda não adquiriu aquela habilidade, o neuropsicólogo vai funcionar como um facilitador através desse processo de estimulação. Ou pensando na reabilitação neuropsicológica, que é quando a pessoa tinha aquela função, ela desenvolvia aquela habilidade de uma forma satisfatória, funcional, em que ela se sentia feliz, autônoma, realizando, mas que por algum motivo ela teve uma diminuição, ou ela até perdeu essa habilidade, fosse por um AVC, por exemplo, né? Fosse por um quadro de comprometimento cognitivo, né? Que a gente vai observando com o passar dos anos, que algumas pessoas podem desenvolver quadros degenerativos relacionados à dificuldade de memória, de atenção, seja em processos de recuperação de função após um traumatismo crânioencefálico. Então, existem aqui várias possibilidades em que o neuropsicólogo, seja na sua atuação individual, seja na atuação em participação de equipes de reabilitação, que ele vai conseguir, junto de mãos dadas, não é, com essa pessoa e com essa família, fazer com que essa função seja estimulada, fazer com que essa pessoa enxergue novas maneiras de realizar atividades antigas, ou fazer atividades novas que vão estimulá-lo. Então, tudo isso ele tem repercussões na qualidade de vida e tem repercussões também na saúde mental. Porque imagine que você... vou dar aqui mais um exemplo, né? E aí a gente acaba trazendo muitos exemplos da prática, né? Então, imagine que você foi investigar por um período da escola ou por algo até que você mesmo, enquanto pai ou mãe, observou na sua criança, né? Você foi realizar uma avaliação neuropsicológica, né? Que tem essa finalidade também de facilitar essa comunicação com a escola e identificar essas demandas que essa criança vai ter, adaptações, tudo, enfim. E aí você, né, um pai, uma mãe, você começa a se reconhecer nesse processo de avaliação do seu filho, começa a Gente, reconhecer, isso é bem né, comum, né? nos traços seus, né? Isso sim, pode acontecer, né? E isso vai te despertar para questões que muitas vezes interferem na tua saúde mental. Só que você foi meio que deixando um pouquinho para lá pelas outras demandas da vida, ou porque na época também anteriormente não existia essa possibilidade de investigação que se tem hoje, né? E aí você começa a se deparar o quanto é que isso interfere na sua saúde mental, o quanto é que, por exemplo, uma determinada dificuldade de aprender, uma determinada dificuldade de focar, ou uma determinada dificuldade de interagir com outras pessoas, e você vai fazer assim uma reflexão para trás, e o quanto é que isso te trouxe sofrimento, né? O quanto é que te demandou, né? O quanto é que você teve que se esforçar muito mais e não entendia o porquê, ou o quanto é que isso te trouxe talvez uma baixa autoestima, puxa, eu não consigo fazer isso, e isso fica reverberando como um sofrimento psíquico, né? Existe uma incidência, né? Por exemplo, quando a gente pensa em TDAH, em TEA, existe uma incidência estatística de que se podem cursar quadros como esses com sintomas depressivos, com sintomas ansiosos, exatamente porque não existiu, né, um olhar atento, uma escuta diferenciada e uma orientação para que a pessoa conseguisse primeiro entender um pouquinho, depois tentar perceber o que é que poderia
ter sido feito. Muitas vezes a gente não se pega no se lá para trás passou. Então, vamos entender, né, como é que foi essa trajetória, todas as estratégias que você já conseguiu, né, para lidar com essas dificuldades e perceber o que a partir de agora a gente pode fazer. Então, a partir da neuropsicologia, a gente tem essa possibilidade tanto de despatologizar ações, comportamentos, emoções que não necessariamente significam que você tem um transtorno, não necessariamente significam que você tem alguma condição de saúde, né? Então, muitas vezes é um propósito extremamente relevante. É importante a gente pensar que o neuropsicólogo não está ali para taxar e dar rótulos e colocar aquela, né, etiqueta, né, na criança ou no adulto ou no idoso, né? Muito longe disso. E aí a gente precisa tentar perceber que quando a gente tira essa despatologiza, né, tira esse peso da patologia de vários comportamentos, muitas vezes a gente está ajudando nessa promoção da saúde mental dessa pessoa e, em contrapartida, muitas vezes essa possibilidade de entender melhor, né? O que é que eu estou enfrentando, o que é que esse sintoma significa. Então, é também desmistificar o diagnóstico, né? Porque muitas pessoas têm esse medo. Eu vou ter um diagnóstico e várias outras pessoas, em contrapartida, encontram um alívio nessa possibilidade de diagnóstico. Era isso que eu ia dizer, um adulto, por exemplo, que é diagnosticado com TDAH ou que é diagnosticado com autismo, quando ele recebe esse diagnóstico, eu acredito que vai ser uma grande libertação, né? Esse conhecimento que você tem, um TDAH, por exemplo, ou um autismo, isso vai trazer muitas explicações para coisas que talvez tenham sido motivo de muito sofrimento lá atrás. Sim, Ju. A experiência do diagnóstico, ela pode ser muito diferente dependendo de cada pessoa, né? Cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua subjetividade, cada pessoa passou pelas diversas experiências de vida diferentes, né? Então, a partir do momento em que existe essa hipótese diagnóstica, em que existe essa possibilidade, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma muito única, certo? Então, algumas pessoas vão encarar, né, esse diagnóstico como uma possibilidade de compreensão, como algo que realmente vai me trazer alívio. Isso eu já ouvi de várias pessoas, algo que trouxe, né, uma clareza do porquê algumas situações aconteceram, do porquê algumas maneiras, né, alguns comportamentos, algumas formas de as coisas se passarem na vida daquela pessoa. Então, pode funcionar, sim, nesse sentido, como uma grande bússola para o agora, né? Para o que farei a seguir, para como eu vou me visualizar a partir de então, né? E muitas vezes o diagnóstico ele pode sim ser fonte de angústia, ele pode ser fonte de né, um processo de luto, né? De acordo com a minha expectativa sobre né, eu mesma, digamos assim, né? E a partir do processo de psicoeducação e do acompanhamento que todo esse não só o neuropsicólogo, mas todos esses profissionais que vão compor essa rede de cuidado, para que essa pessoa consiga verificar que são possibilidades que estão se abrindo quando a gente consegue ter essa clareza. Né? Então, existe sim a possibilidade de uma das grandes formas do neuropsicólogo conseguir ser um profissional que vai atuar na saúde mental é através da psicoeducação. É através, por exemplo, do que a gente está fazendo aqui hoje, trazendo informações, discutindo, levantando possibilidades. Isso é muito importante. Seja através do acompanhamento da própria pessoa que está passando por essa investigação, está passando por esse processo de autodescoberta, e aí, através
dessas informações, informações com comprovação científica, informações que a gente já consegue ter mais clareza de acordo com várias condições, né, de saúde, para que essa pessoa consiga perceber. Eu acho que é fundamental que essa informação ela chegue, ela seja processada, para que a pessoa tenha o protagonismo do seu próprio cuidado, né? Então, Uhum. não é um outro que vai simplesmente me passar, né, uma medicação ou eu vou fechar um diagnóstico e está tudo resolvido. Não, vai passar também por esse processo de elaboração, né? Como a gente comentou, cada pessoa é única, vai vivenciar isso de uma determinada maneira, de uma forma individual, né? Então, a partir dessa escuta, e aí eu passo um pouquinho, né, da minha experiência também, Ju, como psicóloga, né, que a gente estava Uhum. comentando, né, os neuropsicólogos, né, muitos deles, eles têm a formação anterior em psicologia, não são todos os neuropsicólogos, né, mas eles têm, né, vários deles têm essa formação em psicologia. Então, a partir dessa formação, a gente tem, né, todo um preparo para fazer esse acolhimento, para poder ter essa escuta diferenciada, para que quando a pessoa esteja, independentemente dela esteja realizando uma avaliação neuropsicológica, esteja num processo de acompanhamento, de reabilitação ou de habilitação, seja apenas com neuropsicólogo, seja em equipes multiprofissionais. Então, esse olhar, essa escuta, esse acolhimento vão ser muito importantes para poder a Uhum. gente ultrapassar em muito, né, esses resultados, não é? A gente não olha o resultado, a gente olha a pessoa, né? A pessoa que está na nossa frente, o que é que ela traz, né, de demandas, o que é importante para ela, o que é que motivou ela estar ali naquele momento. E a partir disso, orientações também podem ser dadas para essa pessoa, para essa família, né? Dependendo da condição de saúde, essa família ela vai ser importantíssima como rede de cuidado. Então, assumir que o cuidado ele não é sozinho, não é só um profissional que vai abarcar todo esse cuidado em algumas situações. Vai existir a necessidade muito presente de uma rede de cuidado, né? Então, eu acho que isso acaba englobando o fazer do neuropsicólogo e ampliando, né, o que a gente tem como uma visão um pouco mais clássica, que é aquele neuropsicólogo que faz umas avaliações, né, e aí traz os resultados. Então, é muito maior do que isso, né, O a neuropsicólogo ampliação desse atua olhar. Pode nesse dizer? planejamento. Nesse planejamento foi feita a avaliação, teve o diagnóstico, o neuropsicólogo atua nesse planejamento para as ferramentas que podem ter melhores benefícios aí para esse paciente. Sim, sim, Ju. Inclusive, esse é um dos grandes propósitos do processo de avaliação neuropsicológica, né? É o que eu vou fazer a partir de agora, né? Nós temos esse perfil, temos essas características, temos esses pontos de força, que todos nós temos muitos pontos de força, e a partir de agora, o que que eu vou fazer para poder tentar, dependendo, né, desses resultados, será que vai ser necessário um encaminhamento para um outro profissional? Será que vai ser necessário um encaminhamento para um processo de reabilitação neuropsicológica? Será que eu vou buscar formas desse ambiente que me circunda, né? Dele ser muito mais, dele ter essa inclusão, né? Para esse perfil de funcionamento, porque a gente pensa, não é só reabilitar e fazer com que a pessoa se adapte, não, pelo contrário, é tentar vislumbrar formas de que os ambientes, de que os espaços, de que a comunidade, de que a escola, o ambiente de trabalho consiga ser inclusivo, para que essa Uhum. pessoa possa desenvolver a sua autonomia, a sua independência, ser protagonista da sua própria vida, a partir dessa maneira de funcionar dela. Então, isso também é uma finalidade, né? De pensar essas possibilidades
através desse perfil neuropsicológico. E como isso não interferiria num processo de saúde mental, né? Saber que você tem a possibilidade de compreender melhor o que é que se passa com você, possibilidades de vislumbrar de que forma aquele ambiente vai poder lhe acolher da melhor maneira. Então, essa também é uma luta, né, dos profissionais todos que estão trabalhando com saúde mental. Inclusive, o neuropsicólogo, né, de que forma essa demanda ela vai traduzir também uma modificação de uma cultura, né, para que exista uma cultura de inclusão, para que exista essa possibilidade de que cada um consiga funcionar da maneira que é, né? Acho que isso é uma das grandes contribuições também. Ó, a Lenise perguntou aqui se o neuropsicólogo ele passa medicamentos. Bom, como é o nome dela? Lenise. Lenise, obrigada pela pergunta. É uma pergunta que pode acontecer com alguma frequência. Então, a condição de prescrição de medicamentos, ela é exclusiva do profissional médico, certo? Então, pode existir um médico, né, um profissional, principalmente quando a gente pensa na área mais voltada para o sistema nervoso central, né, para a área da neurologia, ou então para a psiquiatria. Pode existir um profissional médico que se especialize em neuropsicologia, por exemplo, né, traga contribuições dos estudos da neuropsicologia ou da neurociência na sua prática, não necessariamente se intitulando neuropsicólogo, mas trazendo esse fazer, né? Lembra que eu falei que é um campo de estudo também. Então, se é um profissional médico e ele tem essa expertise, né? É importante que ele tenha expertise, porque cada médico vai ter a sua, né, especialidade. Então, sim, ele pode, de acordo com a necessidade de cada pessoa, passar uma medicação específica. Se for um outro profissional não médico, como por exemplo a psicologia, então não. As intervenções, elas são desenvolvidas, são consideradas tratamentos, sim, são consideradas terapêuticas, não medicamentosas. Tão importantes quanto as terapêuticas medicamentosas. Então, na maioria das vezes, o ideal é fazer a junção, termos as duas possibilidades quando necessário. Então, claro, quando necessário, unirmos a terapêutica medicamentosa com a terapêutica não medicamentosa, como, por exemplo, a reabilitação neuropsicológica. Acho que não sei se ficou claro, qualquer coisa é só me mandar uma mensagem. No caso, seria um psiquiatra que, no caso, estaria nesse acompanhamento simultâneo, né? Como você falou que muitas vezes é o neuropsicólogo, é o psicólogo, é o psiquiatra, é todo mundo junto, um profissional de educação física, né? Tá todo mundo integrado nesse acompanhamento. Perfeito. Tudo em equipe, tudo que é possível ser realizado em equipe, acaba tendo um benefício muito mais global. Nós não somos uma só especialidade a ser cuidada, nós somos uma pessoa integral, então existem aí vários componentes que uma equipe pode trazer um cuidado muito mais completo, com certeza. Joísa, nas perguntas, vou passar para as perguntas, tá? Tá bom. A gente já está aí passando de 40 minutos. Quais os transtornos diagnosticados pela avaliação neuropsicológica? Tem muita gente que perguntou de avaliação, como você disse, é a avaliação que é o carro-chefe, né? A vitrine dos neuropsicólogos. Acaba sendo uma das atividades mais conhecidas, né? Então, é pertinente sim, e é muito, muito bom saber que as pessoas querem saber sobre isso, porque é sim um instrumento muito importante que as pessoas precisam conhecer e tentar até perceber em que situações, né, isso é importante, que situações no seu acompanhamento profissional isso pode ser uma ferramenta útil. Então, é muito bom sempre responder sobre a avaliação neuropsicológica. Então, vamos lá. A avaliação neuropsicológica, como eu coloquei, ela funciona como um exame, ela é um instrumento para reunir informações, para que nós possamos levantar hipóteses, levantar
seja hipóteses de funcionamento neuropsicológico, seja de hipóteses diagnósticas. Então, não necessariamente numa avaliação a gente vai ter um diagnóstico, né? Então, muitas vezes essa avaliação ela pode, por exemplo, ter a finalidade de estabelecer o que a gente chama de uma linha de base. O que é isso? Quando a equipe que acompanha essa pessoa, ou quando essa pessoa leva essa demanda para essa equipe, né, de alguma dificuldade ou de alguma possibilidade aí de diagnóstico, que a gente precise ter um funcionamento de como é que ele está hoje. Mesmo que ele não tenha necessariamente um déficit cognitivo que vai interferir nesse dia a dia. Mas, como existe, por exemplo, uma hipótese diagnóstica, né, talvez a ser levantada, pode ser que daqui a um ano a gente faça uma avaliação de acompanhamento dessa pessoa e aí a gente vai ter como compará-la com ela mesma. Nós estabelecemos aí uma linha de base para entender um pouquinho como é que essa pessoa está. E aí, a partir desse retrato do ontem, né, da avaliação anterior, a gente tem como ter um esclarecimento muito maior de como está o hoje e de como será o possível amanhã. E aí nós temos possibilidades de prognóstico, de como é que essa pessoa daqui a um tempo vai possivelmente, né, desempenhar as suas funções no dia a dia, seja capacidade de aprendizagem, capacidade de resolver problemas. Então, isso é um grande objetivo da avaliação, muitas vezes. Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes você tem uma queixa de esquecimentos, né? Que é algo que é muito frequente na clínica, né? Existem muitas pessoas que trabalham muito com adultos, né? E pessoas mais idosas. Então, essa é uma queixa que é muito frequente, né? De memória, de atenção. E aí, essa pessoa nesse momento tá estressada, tá sem dormir, tá usando medicação assim, né, sem muito controle, tá com muito problema na cabeça, enfim. E a família pegou Covid, né? Muitas vezes, infelizmente, está passando por um luto. Enfim, existem muitos fatores que interferem na nossa saúde mental, né? Que fazem a gente ficar mais ansioso, faz a gente ficar estressado. Pode ser potencialmente um fator que vai trazer, inclusive, um transtorno neuropsiquiátrico, um transtorno neuropsicológico, como, por exemplo, os próprios transtornos de ansiedade, que muitas pessoas, né, acabaram desenvolvendo nesse período de pandemia. Então, pronto, essa pessoa tem essa demanda, né? Faz as investigações, faz exames complementares para descartar outras causas, e aí vai fazer a avaliação, né? A avaliação neuropsicológica. E aí, dependendo desse resultado, muitas vezes a gente, né, consegue trazer que todos esses fatores, eles interferiram de uma forma tão importante nessa cognição, que essa pessoa não está funcionando, não está dando conta das coisas exatamente por toda essa gama, né, de situações, esses sentimentos, tudo que ela está enfrentando por essa dificuldade de sono. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer, né, fazer junto com essa pessoa, né, essa construção do que a gente pode mudar, do que a gente pode intervir para, por exemplo, daqui a um ano, daqui a 6 meses, se ela mantiver essa mesma queixa, se aquilo não melhorar, de que jeito isso evoluiu, né? Isso se manteve, né? Esse quadro de desgaste emocional, ou então existem outros sintomas que possam sugerir um outro quadro. Então, a gente vai começar a investigar e a atentar para outras possibilidades que também cursam com dificuldade de memória, e aí seriam outros quadros, né, comprometimentos mais acentuados, ou não? Será que essa pessoa, após ter essa etapa, né, de cuidado com a própria saúde, né, de possibilidades de respiro, de possibilidade de ressignificar, por exemplo, através de um processo psicoterapêutico, que muitas vezes é um dos encaminhamentos, né, em alguns casos. E aí, a partir de um determinado momento, isso não se torna mais uma queixa, isso não é algo que ela, né, traga como
queixa Passa. é algo que ela consegue perceber o quanto que algumas atitudes de autocuidado, muitas vezes, né, de promoção, de tentar né, se cuidar, o quanto é que isso é positivo. Então, eu vou dar alguns exemplos de diagnósticos, né? Foi a pergunta também, né? Então, pensando em possibilidades de diagnóstico, né? A gente pensa em hipóteses. Então, desde a infância, a gente tem transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem dificuldades de aprendizagem, né, que podem se colocar como transtornos posteriormente. A gente tem, por exemplo, a dislexia, a descalculia, a gente tem o próprio transtorno do espectro do autismo, né, que é algo que tem sido muito evidenciado nos últimos tempos na prática da infância. Nós temos aí, passando um pouquinho mais para a adolescência, né? Transtornos do humor, transtornos de personalidade. Temos, por exemplo, quadros como esquizofrenia, que algumas vezes eles apresentam sintomas no decorrer dessa fase de adolescência. Temos dificuldades de memória, né? Que a gente vai investigar se existem outras possibilidades. Nós temos o TDAH, temos transtornos de humor, que a gente vai investigar, como né, de ansiedade, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, uma coisa, algumas vezes isso é um diagnóstico diferencial para né, alguns sintomas. E aí, finalmente, quando a gente vai passando um pouquinho mais para a linha do envelhecimento, nós temos né, os quadros demenciais, né, o que a gente chama de transtorno neurocognitivo maior, transtorno neurocognitivo leve, que são quadros que a gente acaba investigando com um pouquinho mais de frequência, né, nas pessoas mais velhas. Então, a própria doença de Alzheimer é algo né, que acaba sendo muito frequente a investigação na clínica quando a gente pensa em gerontologia, né? Eu sou especialista em gerontologia, então acabo também trazendo esse olhar de cuidado ao envelhecimento, principalmente nessa parte do envelhecimento saudável, envelhecimento patológico. Então, temos aqui uma gama de possibilidades, mas temos também a possibilidade de ou fatores outros, né, que essa pessoa possa estar investigando, não necessariamente isso possa sugerir algo, uma condição de saúde, né, e essa é a grande importância da gente ter em conta de investigar. Como a gente estava falando, né, às vezes aquele pai se reconhece e aí vai fazer a avaliação neuropsicológica quando Avaliação também. adulto, e se descobre, né? Descobre as suas potencialidades e todas as estratégias que ele já criou, né? Para A seguir. avaliação, ela pode ser um guia, ela pode ser a porta de entrada para um processo terapêutico. Eu estou vendo aqui que a Diva colocou que está passando por esse processo de conhecimento. Hesitou durante anos, né? Mas agora está fazendo terapia. A gente pode começar esse processo pela avaliação? Quem nunca fez nada, quem começar pela avaliação neuropsicológica ou não precisa? A avaliação neuropsicológica, a partir da demanda que a pessoa traz, a partir do que vai ser né, investigado no processo de avaliação, pode ter como resultado um encaminhamento para um processo psicoterapêutico. Né? Então, não necessariamente você precisa fazer a avaliação neuropsicológica para você começar a psicoterapia. Né? Você pode, a psicoterapia, ela pode né, ser um facilitador em diversos momentos. Você pode procurar um psicoterapeuta, um psicólogo, se você está passando por algum processo de luto, se você está tendo alguma dificuldade no que se refere à saúde mental, se você está passando por um sofrimento psíquico, se você quer se autoconhecer, não necessariamente num processo de sofrimento, né? Se você quer reconhecer melhor as suas emoções, se você quer elaborar melhor, ressignificar situações. Então, o processo psicoterapêutico, ele é muito rico. Não necessariamente você necessita fazer uma avaliação neuropsicológica para iniciar. E isso também é algo muito forte que a gente coloca nessa campanha de saúde mental, né? Se é algo possível e se você tem a disponibilidade de fazer, né? É algo que vai te trazer um conhecimento sobre si mesmo, sobre as suas relações, sobre como
é possível que você consiga estratégias para se manter mais saudável psiquicamente. E a avaliação, ela pode acontecer muitas vezes como um abrir de olhos para a necessidade desse processo da psicoterapia. Então, muitas vezes eu associo uma dificuldade, porque nós somos inteiros, né? Nós somos inteiros. Então, eu posso ter processos emocionais interferindo nos meus processos cognitivos, obviamente. Nós não somos duas caixinhas em que uma aqui é emoção e a outra é cognição. Uma coisa tá, né? Tá tudo Sempre ligado. tudo ligado. Então, eu posso, por exemplo, ter a minha primeira demanda ser, né? Estou esquecida, né? Eu posso chegar com essa demanda, eu estou esquecida. E aí, a partir dessa conversa, a partir dessa escuta, a partir desse processo de avaliação, porque é um processo muito conversado, né? Se é realizado por um profissional, né, com uma escuta diferenciada, você vai existir muita conversa, sim, para poder perceber em que contexto essa pessoa está, perceber como é que ela vai ter essas suas relações, de que forma isso é promotor ou não de saúde mental para ela, e tentar relacionar com isso que está se passando nos testes, né? De que forma isso está se apresentando. Então, muitas vezes, no decorrer do próprio processo de avaliação neuropsicológica, a pessoa se dá conta, sim, de que está aberto para essa possibilidade da psicoterapia. Então, existem vários cenários, né? Não é uma condição, não necessariamente é uma porta de entrada, mas já aconteceu várias vezes, sim, de ser um abrir de olhos para essa possibilidade e um encaminhamento muitas vezes lá descrito no laudo. Existe aconselhável, né, para tratar X ou Y, para você estar mais preparado, para você ter uma saúde mental, enfim. Obviamente que isso não é mandatório, o processo psicoterapêutico ele precisa ser, né, ter uma disponibilidade da pessoa para poder ele acontecer da melhor forma, mas existe sim um encaminhamento direto. Outra pergunta que chegou aqui é: quanto tempo dura essa avaliação? Uma boa pergunta também, depende muito. Como é que é o nome da pessoa? Lembra? Larissa. Não. Deixa eu olhar aqui, Larissa. mas se eu não me engano é Larissa, Larissa. depende Larissa. muito, 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 né? É algo que vai depender muito. Por quê? Porque vai depender da queixa que se coloca, né, a ser investigada pela avaliação, vai depender da disponibilidade da pessoa em termos de horários, de dias que ela pode comparecer para fazer essa avaliação na clínica, vai depender do nível de cansaço que essa pessoa tem, a partir de quanto tempo ela começa a ficar fadigada. Então, isso também é um fator que precisa ser considerado. Então, tem pessoas que levam X tempo, tem pessoas que levam completamente um tempo outro, né? Vai depender se essa avaliação vai demandar, na maioria das vezes demanda, né? Por exemplo, na infância, se vai ser preciso ter um contato com professores, com família, com certeza, com visitas à escola, ou no adulto, se a gente vai precisar ter essa rede de apoio, conversar com esses familiares, né? Se esses familiares estão disponíveis ou não para estar participando desse processo. Então, existe aqui uma série de fatores que faz o tempo da avaliação ser variável. Então, eu não vou colocar um tempo mínimo nem máximo, porque eu acho que vai depender muito de cada caso. E dos instrumentos que vão ser utilizados, e se esses instrumentos são suficientes, ou se você vai precisar acrescentar outros instrumentos, enfim. Acho que tem uma série de fatores aí para a gente considerar. Muita coisa. Joísa, olha, piscamos, tá chegando em 1 hora de live. Verdade. O que é que você quer mais destacar aqui? A gente iniciou falando dessa questão do Janeiro Branco. Né? E um dos motivos que a gente está fazendo no Janeiro Branco é pela campanha, mas que é o início do ano, e geralmente é nessa fase, né, que todo mundo começa a se planejar. Então, que a saúde mental esteja aí na lista de prioridades nos outros meses do ano também, de todos, né? Que é muito importante esse cuidado. Isso, Ju, que eu acho que é uma das grandes reflexões que a gente precisa plantar aqui, né?
A gente teve a possibilidade de conversar sobre a neuropsicologia como uma ciência e uma área de atuação que contribuem para a saúde mental. E eu acho que essa é uma discussão que precisa estar sempre em movimento, né? O quanto é que essa área ela contribui nas suas formas de atuação. Mas uma coisa muito importante que você pontuou é que existe a campanha do Janeiro Branco, ela tem extrema relevância para que a gente levante temas de saúde mental, para que a gente combata a psicofobia, não é? Que é esse preconceito contra pessoas que possam ter algum diagnóstico, né? Psiquiátrico, neuropsicológico. Então, a gente precisa sim parar para pensar em o que, enquanto eu, né, na minha subjetividade, consigo, né, fazer ações para poder promover mais saúde mental para o meu dia a dia. Mas uma das coisas que a gente precisa ter mais em conta é de que a discussão sobre saúde mental, ela ultrapassa essa individualidade, né? Que foi o que a gente comentou. O quanto é que nós temos muitos desafios relacionados à saúde mental que ela tem características estruturais, né, nós temos aqui no nosso dia a dia, né, na disponibilidade de serviços básicos, né, como por exemplo direito à saúde, né, direito à educação, direito a uma alimentação, né, como é que você vai dizer para uma pessoa que ela vai fazer terapia, né, faça terapia, se ela não tem condições nem para ter a sua alimentação, né? Então, como é que as pessoas vão ter possibilidades de acesso, né, a profissionais para cuidarem da saúde mental, se a saúde mental ela é algo global, não é? Se a gente tem essa necessidade de fazer como nós, profissionais da área da saúde, não somente nós, mas também toda a comunidade, né, todos nós, de que forma isso vai se traduzir em políticas públicas reais, né? De que forma a gente vai conseguir que as pessoas tenham o real direito, né, à saúde mental. Então, de que maneira eu vou conseguir, né, ter a minha saúde mental se eu acabo tendo que pegar 3 transportes e passo, né, 3 horas e meia para me deslocar até o meu trabalho com condições precárias, enfim, né, de que forma isso vai repercutir, né? Como é que eu não vou ter ansiedade? Como é que enfim, então é pensar muito além daquilo que a gente coloca como individual, né? E que não é possível, né, pensar em saúde mental sem que exista essa preocupação com a coletividade, né? A gente está aqui falando muito sobre, né, como a neuropsicologia ela pode contribuir nesses níveis de atendimento, mas a gente coloca aqui essa discussão muito mais ampliada aqui, né? Profissionais que têm esse saber da neuropsicologia, eles também conseguem perceber que a pessoa ela está inserida num contexto, né? Ela é um ser social e de que forma a gente vai conseguir que essas pessoas tenham acesso a essas possibilidades de cuidado, né? Seja num atendimento dispensado pelo Serviço Único de Saúde, né? Seja em possibilidades desse profissional neuropsicólogo integrar campanhas de conscientização como essa, seja tendo um papel ativo voltado para instituições, né, que vão lutar pelos direitos, por exemplo, das pessoas idosas, conselhos, né, que consigam fazer com que essa voz ela tenha mais força e ela seja ouvida e modifique realidades, né, como a gente estava comentando, né, não é adaptar essa pessoa, né, a tudo que ela vai precisar lidar em um ambiente que não está preparado para ela. Fazer com que esse ambiente seja inclusivo o suficiente para que essa pessoa consiga
ser protagonista, consiga ter uma voz ativa na comunidade. E esse eu acho que é o grande desafio, por isso que é uma discussão de Grande janeiro a mesmo, janeiro viu? mesmo, não é? É uma discussão que ultrapassa, né, o hashtag faça terapia, né? É uma Uhum. discussão que ela vai muito além e que a gente realmente precisa estar vigilantes, né? E eu acho que essa era uma grande mensagem que a gente precisa também refletir, né? O quanto é que eu também posso cuidar da minha saúde mental, o quanto é que eu posso contribuir para a saúde mental do outro e do Do coletivo. Verdade. Joísa, ótimo bate-papo. Passou muito rápido, impressionante. Passa muito rápido. Muito E eu sempre obrigada. falo muito, né, Ju? Não nem te deixa. Mas você fala tão bem, você fala tão claro, tão explicado, que a gente fica aqui só escutando e aprendendo. Muito E eu aprendendo obrigada. também, porque, assim, no partilhar é que a gente aprende, nas perguntas que a gente questiona e, né, e constrói. E eu acho que a grande mensagem também é essa, né? Essa necessidade dessa psicoeducação, do falar sobre, do sempre discutir, de trazer à tona esses temas. Então, estou sempre à disposição. Gorete, eu chamo a Joísa de novo, Ju, foi minha professora. Ai, Gorete, um Muitos beijo elogios para grande você para aqui você. nos comentários Obrigada por também. todos, né, que estiveram aqui com a gente. Não sei se deu tempo da gente responder todas as perguntas, mas fico à disposição também, né? A live vai É, ficar salva no no nosso canal do YouTube, tá? Isso mesmo. No meu E Instagram quem eu que... acabo trazendo muitos temas sobre neuropsicologia, sobre saúde mental, né? Eu também dou palestras e converso muito, como a gente fez hoje aqui, né? Fez essa interface de neuropsicologia e saúde mental hoje. E aí fiquem à vontade para me mandar perguntas também por lá. Estou sempre à disposição para a gente conversar e aprender mais. Ótimo, Joísa, muito obrigada. Amanhã teremos mais uma live. Amanhã vamos falar sobre transtornos alimentares e a terapia do esquema com a psicóloga Marília Oliveira, que vai bater um papo também aqui amanhã. E na quarta-feira teremos Cristina Han sobre o sistema imunológico emocional. Como é que anda o nosso sistema imunológico emocional, né? Como é que a gente está se defendendo de de tantas batalhas e de tantos desafios que estão surgindo aí na saúde mental. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, Joísa. Como eu disse, a live vai ficar salva e depois a gente marca outros bate-papos aqui, porque é muito bom conversar com você. Estou à disposição, Ju. Pode chamar que eu venho, que a gente começa a partilhar já desde o primeiro minuto de live. Ótimo, um beijo, boa Um noite a beijo todos. grande, boa noite. Obrigada.